Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Pois muito bem, você que está aqui assistindo esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e vamos espalhar o bem. Quer dizer, compartilhe esse vídeo com os irmãos, mande para aquele irmão que começou a ler a Bíblia, não está entendendo nada, precisa de algum fundamento, alguém que explique, né? Ele está como aquele eunuco, esperando Felipe falar com ele, né? E aí Felipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo aí? Ele fala: como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Então você que também não sabe, não tem quem te explica, né? Eu espero que você receba essa indicação que eu vou dar, que é uma coleção de livros aos quais eu utilizei nas últimas semanas. Nós fizemos essas vamos dizer, narração, né? Fui lendo aqui e trazendo para você a partir de 3 passagens que muita gente às vezes fica com dúvida, que é o não julgueis e a trave no olho, que está tudo ali em Mateus 7, e a passagem do jovem rico, que tem 2 partes também, que é a parte onde o jovem pergunta e Jesus explica, e aí ele vai embora, e depois quando Jesus fala sobre a salvação, né? Então trouxe na semana passada essa explicação, lendo aqui diversos santos. Quem é que fez isso? Leandro, você pegou vários livros e foi lendo aqui, né, uns 15 livros diferentes, porque você foi lendo de um autor, de outro autor, e é Santo Agostinho, é Santo Hilário, é São João Crisóstomo, é Pseudo Crisóstomo, é Glosa, Santo Hilário. Não, é um livro só. Na verdade, não é um livro só, é um livro para cada evangelho, né? Como a gente leu as passagens ali no livro de São Mateus, eu usei apenas um, mas são 4 livros, e o organizador é ninguém mais, ninguém menos do que Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fez uma exposição contínua dos evangelhos de modo a ser um organizador. Ele não está explicando, ele está trazendo a explicação de diversos teólogos santos, né? Alguns teólogos só, não chega a ser santo, e outros que são santos e que contribuíram para o entendimento da igreja nas passagens do evangelho. Então ele foi um organizador. Nós podemos dizer que isso hoje em dia, se o livro saísse hoje, se Tomás fosse dessa época, sairia org na frente dele, porque ele não escreveu, mas sim ele organizou as respostas a partir de cada passagem bíblica. Então, veja, o que eu fiz? Eu fiz a leitura do evangelho e logo depois as explicações. Está desta maneira as explicações dos livros, né? Porque não é só de um evangelho, são dos 4 evangelhos, chamado... Eu vou ler aqui, eu não sei se eu estou lendo corretamente, se o nome é assim que fala, mas eu acho que é Catena Áurea, né? É que algumas pessoas é Catena, não sei, eu acho que é Catena Áurea. Então, se eu estiver errado, você depois escreva aquele: antes ele leu errado, ó, é paroxítono, não é oxítono, põe. E eu agradeço se você me corrigir. É este livro aqui, ó, esse catatauzinho aqui, ó, que grosso. Olha o tamanho, bichinho, ó, grossura do livro. Este aqui é o azul, né, que é o Evangelho de São Mateus, é o primeiro volume. Eu não sei se é porque eu já usei, já deu uma soltada aqui, então eu vou fazer olha, só abrindo aqui, soltou essa parte. Não é o que costuma acontecer porque eu usei os outros, mas fica aqui até um aviso para a editora Eclese. Fui usar, ó, soltou. Não sei se era o meu, né, mas é bom dar um aviso, porque às vezes pode ser um defeito que está acontecendo em outros livros também. Então é importante, né, às vezes até avisar a editora. Não avisei porque a mim não incomodou, não me atrapalhou, não rasgou o livro, nada. E aqui ele vem com as identificações aqui no índice, tanto do capítulo quanto a passagem e o versículo, né? Ele coloca Lexio 1, aí põe o versículo e o capítulo. Ele põe o capítulo 2, aí ele vai dizer qual versículo ele vai ler. Ele vai pôr a passagem aqui e depois lá. Por exemplo, aqui, que ele fala do capítulo 2, do versículo 1 a 2, ele lê o capítulo, né, ele escreve aqui o capítulo no índice, tem depois nascido Jesus em Belém, tal, viemos adorar. E aí ele vai dizer em que página está. Lá ele vai repetir isso e vai vir com as explicações dos santos, né? Então vai vir lá a passagem, não sei se vai dar para você ver, a passagem e embaixo
as explicações dos santos, né? Então cada santo aqui vai estar explicando efetivamente as coisas. Esse aqui é o do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, vocês sabem que é um evangelho grande. Ele é bem explicado, então tem bastante coisa aqui. Todos aqueles 27 capítulos, então, estão aqui todos explicadinhos. Como o Evangelho de Marcos são só 16, ele é menorzinho mesmo os capítulos são curtos, então é lógico que é um livro mais curtinho. Aí, se o Mateus é capa azul, esse aqui é a capa verde, né? Olha, então aqui a capinha bonitinha, que inclusive vem com o símbolo do evangelista, para quem não sabe. Ah não, na verdade vem com o símbolo dos 4, tá bom? Os 4 evangelistas. E aí, Lucas também está explicado. Também Lucas é um livro grande, ó, porque aqui, ó, são 24 capítulos, né, em Lucas. Então aqui, esse dourado, né, porque não é um amarelo, é um douradão, vem aqui, então vem as explicações, né, que aí você pode pegar também do Evangelho de Lucas, né? Então muita gente gosta do Evangelho de Lucas, fica aqui. Eu indico você ter a coleção. Por quê? Porque você tem dúvidas e não se lê só um evangelho, né? A gente sempre tem ano A, B e C, né, que trata do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E durante o ano o Evangelho de João passeia nesses 3 anos, né, se completando também. Então, quer dizer, ao final de 3 anos você terá lido, se você acompanhar, por exemplo, o Evangelho do dia, você acompanhou todos os evangelhos. E se brincar, toda a Bíblia, né? Por causa da primeira leitura, porque tem um período que se lê Atos dos Apóstolos, se lê Apocalipse, sempre tem as cartas, aí tem uma época que são a grande maioria do ano são as cartas de Paulo, né? Assim funciona a liturgia. E aqui no vermelhão é o Evangelho de São João no volume 4. Né? Então eu indico que você que está aí lendo a Sagrada Escritura, está fazendo uma leitura contínua, você tenha para poder acompanhar e entender. Né? Às vezes quer fazer um estudo mais profundo, fica mais fácil. Né? Eu já usei bastante. Pessoal que utiliza pregador, né, dá palestra, quem faz um estudo, mesmo que não dê palestra, mas faz um estudo contínuo da Sagrada Escritura. Por quê? Porque isso aqui ajuda. Isso aqui ajuda demais. Né? Nas últimas semanas que a gente fez aí a explicação, né, a verificação sobre Mateus 7 e depois sobre Mateus 19, ajuda muito, porque o entendimento deles, um complementa o outro e traz para nós, porque às vezes a gente tem uma explicação, mas já aconteceu com você de você entender, mas não conseguir verbalizar corretamente? Ou não ter boas palavras para explicar aquilo, você acha, parece que está difícil a explicação? Então, é muito bom você ler de várias opiniões, né? Porque tem lá Santo Agostinho, Santo Hilário, São Gregório. Isso daí enriquece as tuas palavras, enriquece teu entendimento, enriquece teu imaginário, porque às vezes você chega só numa explicaçãozinha aqui, é isso. Aí quando você lê, parece que expande. Parece não, expande o teu entendimento, né? Clarifica aquilo que estava confuso, tira aí a dúvida, né? Pelo menos para mim, muitas coisas aí sempre tiram. Então, se eu vou dar uma palestra, já tenho uma passagem, eu sempre dou uma lida para poder fazer um entendimento melhor e não fugir, não interpretar errado. Hoje você sabe, né? Mesmo para nós, né? Não só dizendo que tem 38% da população brasileira com problemas de interpretação de texto, o tal do analfabeto funcional, mas até por uma questão cultural isso nos atinge. Isso é uma aflição. Né? Eu falava para alguns irmãos que assim, eu olho com uma certa tristeza, não apenas para os católicos, mas também para os não católicos, mas de comunidades cristãs não católicas, porque os protestantes sempre eram conhecidos por lerem bastante, né, a Bíblia. E a partir daí, né, procuravam
e até se gabavam disso, né? Fazendo as suas orações pessoais, mas isso hoje até para eles está difícil. Porque muitas vezes as pessoas me mandam algumas pregações aí de não católicos, então eu vou usar eles, mas dizendo do que acontece conosco também, tá? E aí a gente vê o quanto se empobreceu. As palavras, a perda de profundidade espiritual. Eu vejo alguns pregadores católicos e alguns pregadores não católicos, mais cristãos, protestantes, explicando. Não está fugindo muito quando vai explicar. Por exemplo, o que eu li nas semanas anteriores lá do Não Julgueis. Mas muitas vezes as pregações ficam reduzidas apenas a questões do dia a dia. Sabe, como se fosse um bom conselho para você viver melhor. Como se fosse uma orientação de um palestrante, um orador, né? Um cara que faz uma oratória. Um palestrante que trate de desenvolvimento pessoal. Nada contra, mas cada coisa no seu cada qual. E aí a gente começa a ver que muitas dessas pregações perderam o caráter espiritual. E ganham o caráter de orientação do dia a dia. Como se estivesse realmente fugindo de algo mais profundo, porque também não tem mais o que dar. Não é que não sabe, não tem como dar. A gente só dá o que a gente tem. Né? A árvore vai dar fruto se ela tá boa, se ela tá sadia. Se ela não tá sadia, não vai dar fruto coisa nenhuma, não vai dar flor, não vai dar. Né? Então vejo que esse é o problema atual. O pessoal não tem lido para que Deus nos aprofunde em seu mistério, para que nos converta, para que compreendamos que a gente não é só corpo. Mas parece que até as pregações se esqueceram do que é alma, se esqueceram do que é vida, vida verdadeira, vida espiritual. A leitura disso aqui junto, desses livros, né? Ó que beleza! A leitura desses livros junto da Sagrada Escritura é para nos recolocar num caminho espiritual. A gente precisa retornar a uma leitura, a uma meditação espiritual do que Deus quer fazer conosco na sua vontade, não só na sua vontade nesta terra, mas que está nos preparando para outra. Está nos preparando para a vida eterna. Né? Está já nos colocando, se já queremos fugir do pecado, nos livrar do pecado, nos converter, viver os sacramentos, então numa vida na graça, a nos aproximar dele e já iniciarmos, como diz Garrigou Lagrange, a vida eterna começada, que é a vida na graça. Então é isso, é para isto que serve esta leitura. Não é apenas um estudo, um ensinamento, não só para aprofundar os seus conhecimentos culturais sobre a Sagrada Escritura. Não, é para a nossa salvação. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.